Olá, eu sou Joyce Baltazar, especialista em gestão da qualidade. Primeiro episódio do Pod Capacita do ano de 2026. E hoje trouxe aqui 10 especialistas da análises clínicas para debater comigo coisas que acontecem atualmente no laboratório de análises clínicas. E vou iniciar com vocês o seguinte, o primeiro erro que costuma acontecer no laboratório e é inadmissível de aceitar. Vamos lá. Você vê um blasto no esfregaço, mas pensa, não sou hematologista, então não vou mencionar no laudo. Quem irá? Quem concorda? Olá, meu nome é Daniel, sou biólogo, especialista em análises clínicas, docência e ensino técnico superior. Nem tudo que tem nucleolo é blasto. Olá, Daniel. Olá, tudo bom? Tudo bom. Então, vamos lá. Vamos começar falando do blasto. Sim. Ele por si só. O blasto, ele é uma célula absurdamente, extremamente imatura. Uhum. É uma célula que não é normal você encontrar no sangue periférico. Tá? E a sua afirmativa foi? Pode repetir? Não preciso mencionar no laudo, porque não sou hematologista. Então, vamos lá. Se a gente está falando de uma célula que não é normal estar no sangue periférico e você não menciona, você esconde um possível problema que o paciente tem. Um provável problema que o paciente tem. Então, tudo aquilo que você encontra na lâmina, você precisa relatar, né? Existem algumas exceções, claro, mas essas exceções precisam ser conhecidas também pelo profissional que está fazendo a análise. Mas apareceu o blasto na lâmina, ele precisa ser relatado, independente da pessoa, da idade, do sexo, porque eu já ouvi que blastos em crianças não são relatados porque é esperado. Eu espero que tenha blastos em recém-nascido. Então, sempre que eu encontrar, eu não preciso relatar, porque o médico já sabe que precisa ter. Tá errado? E quando eu encontro eritroblasto na lâmina do paciente de criança, eu preciso fazer o cálculo para liberar esse resultado? Então, o cálculo de eritroblasto, ele precisa ser realizado a partir de uma certa quantidade. O eritroblasto, ele sempre precisa ser relatado, porque isso acaba sendo uma confusão também. Se eu encontrei um eritroblasto, eu não preciso relatar. Você relata, mas você não calcula. O cálculo, né, na literatura, tem sugestões a partir de 5 eritroblastos e tem sugestões a partir de 10 eritroblastos. Mas relatar é em qualquer quantidade. Encontrei um eritroblasto, ele vai ser relatado, ele precisa ser falado. Mas eu gosto muito de falar das pessoas que gostam de passar a amostra no equipamento coagulada. Só tirar o coágulo. O que você acha? Impossível. Olha só, vamos lá. E isso também já ouvi, né? Deu avisar que a amostra está coagulada, a pessoa fala, não, é só tirar o coágulo e passar na amostra. Vamos lá. Quando o sangue coagula, tá? Aquele coágulo que você viu é o maior deles. É o coágulo que se tornou visível, mas todo o sangue está coagulado. Existe coágulo por toda a extensão do sangue. Quando você tira o coágulo maior, você só tirou o maior. Só que aquele material ali está todo ferrado. Então, quando você passar ele na máquina, você tem uma série de problemas que pode acontecer. Primeiro, entupir o aparelho, que é o maior dos problemas. Que aí, se você entope o aparelho, não vai ter mais exame para ninguém. Né, até a normalização. Mas tem o problema também do material passar, se a amostra passar. E aí, se a amostra passa, você tem alterações absurdas. E que se a pessoa não tiver um mínimo de olho clínico para saber que aquilo não é normal, ela vai liberar um resultado absurdamente alterado, né, de um paciente que poderia estar normal. Pode correr algum risco? Você acha que pode ocorrer algum risco se eu não fizer esse comunicado ao médico, tanto do blasto quanto do eritroblasto, ao paciente? Com certeza. Vou dizer, por exemplo, um blasto. Um blasto, ele aparece em situações de leucemia. Sim. Né? Se você não comunica que tem um blasto no sangue daquele paciente, um paciente que pode estar iniciando um processo de leucemia, que pode ter um tratamento precoce, né? Que pode ajudar até mesmo na recuperação dele,
você atrasa isso, você pode atrasar isso em meses ou até anos. Porque se você libera que aquela amostra está normal e aquela amostra tem blasto, aí o paciente vai para casa, a leucemia se desenvolve e aquele paciente, quando ele voltar, ele pode estar num estado em que você não tem mais salvação. Obrigada. Entendeu? Nada. Outra coisa inaceitável que acontece dentro do laboratório e não podemos aceitar. Se o leucograma está com leucocitose, é obrigado a ter desvio à esquerda. Quem concorda? Olá, meu nome é Luan Moreira, sou especialista em hematologia e análises clínicas. E na hematologia, a gente tem uma alta complexidade e alta responsabilidade. Olá, Luan. Bom dia a todos. Na real, eu não concordo, né, com essa afirmação. Por quê? Existem diversas situações fisiológicas na qual eu vou ter leucocitose, mas nem sempre vai estar acompanhada de um desvio à esquerda. Parece que as pessoas criam algumas teorias, vem da mesma teoria de toda amostra tem um bastão. Toda amostra tem um eosino. Não, se você leu a lâmina e não tem. É zero. Beleza. Isso é o certo. Só que as pessoas criam alguns conceitos para tentar facilitar a coisa e, infelizmente, a gente acaba sendo direcionado para um diagnóstico incorreto, onde, no final, o maior prejudicado vai ser o paciente. O que a pessoa tem que fazer? Entrou a amostra, passa no equipamento. O equipamento liberou algum flag, dá uma analisada nos gráficos, dá uma analisada no hemograma como um todo. O hemograma não é isolado. Vou olhar só a leucometria. Não, gente. Série vermelha, série branca, série plaquetária ali. Hoje temos diversos marcadores mais modernos que podem nos direcionar para uma série de situações. O gráfico, as pessoas hoje, infelizmente, não sabem interpretar aquilo ali, mas é um dos caras que pode criar, inclusive, um critério de leitura ou não de lâmina. Então, a gente tem equipamentos modernos, porém as pessoas continuam se prendendo a esses conceitos antigos de toda amostra tem um bastão, desvia à esquerda, toda leucometria elevada, toda leucocitose vai ter desvio à esquerda, e nem sempre isso acontece. A gente estava conversando mais cedo até sobre a questão dos monócitos ali, que liberaram 30 e poucos monócitos na lâmina. Quando a gente foi ver, não eram monócitos, eram blastos. Então, isso, infelizmente, acontece bastante, mas são conceitos antigos que não funcionam. Essas dicas na hematologia, infelizmente, não funcionam. A gente sabe que acontece muito problema de não li a lâmina, mas vamos liberar 2 de bastão. O que você acha dessa afirmativa? Discordo completamente. É claro que hoje temos equipamentos que fazem uma citometria excelente ali, liberam um bastão bonitinho. Então, a gente pode confiar em equipamentos mais modernos. Tem o CellaVision, por exemplo, que é um equipamento absurdo para a gente trabalhar hoje na hematologia. Só que a gente tem que ter a visão crítica sobre a coisa. Desconfiou de algo, o equipamento liberou algum flag, faz a leitura de lâmina. Agora, você lançar células que você não está vendo, na minha opinião, é melhor inventar tudo. Se você está inventando uma coisa, inventa o hemograma como um todo. Eu sou bem radical nesse sentido. Mas alta complexidade, alta responsabilidade de hematologia. Quais são as complexidades de uma hematologia? Hematologia é um setor muito complexo que requer atualização constante. A gente não consegue ficar sem se atualizar porque tudo muda o tempo todo. A gente tem atualização na cascata da coagulação, vai ter atualização na interpretação de uma situação ou outra. Só que as pessoas acham que hematologia é receita de bolo. Eu costumo dizer que na hematologia nada é sempre, nada é nunca. Sempre vai ser assim ou nunca vai ser assim. Tome muito cuidado com esse tipo de informação. E por que a gente passa pela alta complexidade? Foi exatamente o que acabamos de abordar. Você vê um blasto, quantifica, descreve aquele blasto, sugere imunofenotipagem, alguns locais fazem citogenética, é muito bom também, mas as pessoas, infelizmente, não sabem como seguir, como conduzir a coisa ali. Muitas das vezes a pessoa prefere ver o blasto e fingir que não viu. Aí, se eu estou diante de uma LPA, por exemplo, o paciente tem um tempo curtíssimo de vida. Então, a nossa opinião ali é muito importante. Por isso que a gente trata como alta complexidade e alta responsabilidade, porque a vida do paciente pode estar nas suas mãos. Obrigada, Luan. Por nada.
Outra coisa que não podemos aceitar dentro do laboratório e que infelizmente acontece muito é o seguinte: identificou uma levedura na lâmina, mas não sabe se deve mencionar porque não é cultura. Olá, Micaela. Olá, meu nome é Micaela, sou especialista em micologia e que eu venho defender que tratamento correto, identificação eficaz. Olá, Você concorda? Joyce. Como boa micologista, depende. Depende de algumas situações, porque a gente tem que considerar que os fungos, muitas das vezes, são ambientais, estão presentes na gente e podem causar infecção. Então, qual a situação? A gente tem que pensar num todo um contexto se aquela amostra pode ter sido uma contaminação ambiental, uma contaminação da própria microbiota ou se realmente é o agente etiológico da infecção. Uma coisa que ajuda muito, por exemplo, se for uma urocultura e eu vejo muitas leveduras, pode ser um indicativo de que seja uma infecção. Se essa levedura tem uma filamentação, eu vejo pseudo-hifas, hifas verdadeiras, muito característico de infecção. Agora, se eu vejo uma ou outra, esse paciente ele tem sintoma? Como é que é o seu quadro clínico? A micologia não é só você ver o fungo, caiu na rede é peixe. A gente tem que considerar todo um contexto. Se realmente aquele paciente ele tem uma clínica, se os exames estão corroborando para aquilo, para a gente poder dizer se é uma infecção. Então, a micologia, muitas das vezes, é o patinho feio. Por quê? A gente tem que olhar a lâmina e olhar o nosso paciente. E a gente tem que trazer situações como um exame micológico direto, descritivo, bem descritivo, uma cultura que corrobora com aquele exame micológico direto e se o paciente tem aquela sintomatologia, tem aquela clínica, para a gente não acabar confundindo uma infecção de uma contaminação ou até mesmo de uma colonização. Fungo de contaminação, qual seria a relevância clínica? Fungo de contaminação. Se é um contaminante, a relevância clínica é trazer desespero para o CCIH. Agora, se esse fungo ele está causando a infecção, um grande contexto que muitas das vezes ele vai acometer pacientes imunocomprometidos, seja imunossuprimidos ou imunodeprimidos. E qual é a questão? Se esse paciente já não tem o seu sistema imunológico bem eficiente, ele ainda está com uma infecção, que a gente considera um fungo oportunista bobinho. Eu brinco muito falando que o quê? O fungo ele precisa que você abra a porta para causar infecção. Mas quando você abre, ele vem batendo tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado do que a gente está encontrando no laudo, porque vai fazer toda a diferença para esse paciente. Porque se for só uma contaminação, eu não considero. E não vai dar problema nenhum, porque aquele paciente não está com a infecção. Agora, se for uma infecção, a gente tem que tratar. Porque esse paciente já está com problema imunológico ou aquele fungo pode causar outros fatores que podem levar a um prognóstico ruim. Então, tudo isso tem que ser pensado. Micologia e cultura para fungo. Dizem que é a mesma coisa. Você concorda com isso? Micologia e cultura para fungo. A micologia ela é muito ampla. A micologia ela pode fazer várias áreas, desde indústria, forense, ambiental. Cultura fúngica, a gente está querendo isolar e identificar aquele fungo. Então, depende do contexto. Porém, ela demora mais a ser identificada, a cultura. Sim, a cultura ela pode demorar. Tem um fungo, por exemplo, histoplasma, que ele pode demorar 120 dias para crescer. Sim. E muitas das vezes isso é muito prejudicial, porque quando você descobre que é histoplasma, o prognóstico é o óbito. Sim. Então, a gente tem que utilizar várias metodologias. Por exemplo, se eu estou desconfiada de um histoplasma na cultura, eu tento fazer um preparo que é um esfregaço sanguíneo com guinza, para ver se eu vejo os vacúolos nas células brancas. E isso ajuda a ter uma suposição para o médico. O importante da micologia é sempre a equipe do laboratório conversar com a equipe do hospital, porque quando a gente está todo mundo junto na interdisciplinaridade, quem vai ganhar é o paciente. Micaela, obrigada.
Outra coisa que acontece muito no laboratório, mas que não podemos aceitar, é sempre falando do CK e do CK-MB, porque um pode dar maior do que o outro. Porém, sempre dizem o seguinte, que o CK-MB nunca pode dar maior do que o CK total. Olá, meu nome é Patrick Menezes, sou biólogo clínico, especialista em análises clínicas, mestre em medicina laboratorial e doutor pelo Instituto de Bioquímica Médica do UFRJ. Eu vim aqui mostrar para vocês que o pré-analítico é o herói invisível do laudo e que está presente em todos os setores que a gente vai discutir aqui hoje. Aguardem! Olá, Patrick. Olá, Joyce, bom dia a todos. Bom, em se falando de bioquímica clínica e marcadores cardíacos, a gente tem essa afirmação que você acabou de fazer, conhecida há bastante tempo nos laboratórios. Então, você que já trabalha em laboratório deve ter visto algo relacionado à inversão, né, de CK e CK-MB. Então, a gente sabe que existem marcadores melhores para se avaliar, né, o dano, a injúria cardíaca. Porém, CK e CK-MB são clássicos e acabam marcando o tempo, né, dessa lesão a partir do primeiro minuto após o infarto ou o que está acontecendo naquela musculatura. Então, a CPK total ela é formada por 3 ou 4 isoenzimas diferentes. São formado por enzimas diferentes que vão compor uma total. E, em alguns momentos, esse paciente, tendo a presença de alguns anticorpos da classe IgA, da classe IgG, algumas macromoléculas, o que a gente chama de macro-CK no laboratório, por exemplo, pode elevar o CK-MB, e aí quem está no laboratório fica pensando, como é que pode a fração ser maior que o todo, né? Que é a tua questão. Como é que pode o CK-MB, que é a fração do CPK total, ser maior que o todo? Isso acontece justamente por esses fatores, né? Por questões hormonais, por questões de crioaglutininas e outras questões laboratoriais. O que é importante dizer é que o profissional, o analista clínico, o técnico do laboratório, não pode mexer no resultado. Ele não pode falsear o resultado. Ele tem que colocar observações ali importantes para justamente dizer para o médico o que está acontecendo. E aí sim ele conseguir avaliar não só o CPK, a CPK-MB, a gente tem o CK-MB massa, o CK massa, que ajuda muito nessa diferenciação também, além da teoponina e da mioglobina, e fazer uma avaliação bem de perto desse paciente. Então, é bastante conhecido, por incrível que pareça, esse cenário, mas alguns profissionais ainda deixam de colocar observação e fazer contato com o médico assistente. Mas, Patrick, hemólise não vai interferir nas enzimas cardíacas. Muitos dizem isso. O que você acha? Então, a hemólise é um dos fatores pré-analíticos mais conhecidos no laboratório. Então, nós não deveríamos fazer nada com sangue hemolizado, seja microhemólise, seja macrohemólise. Tanto é que, quando a gente libera um resultado, e esse resultado é discrepante e ele é considerado resultado crítico, a gente coloca para o médico assistente que aquele valor é em soro isento de hemólise, para dizer que aquele valor realmente é real. Então, a hemólise, a lipemia e a icterícia são os principais fatores pré-analíticos que são considerados na liberação do exame laboratorial bioquímico. Patrick, pré-analítico, o herói invisível do laudo. Quem não conhece a pré-analítica não vai saber fazer o final de uma análise e nem liberar esse resultado. Concorda? Concordo plenamente. Eu acho que todos os participantes aqui tem a dizer sobre o pré-analítico, né? É injusto até eu estar aqui trabalhando por todos eles. Porque, na verdade, qualquer área aqui representada tem um pré-analítico. Eu costumo dizer que o conhecimento sobre a fase pré-analítica o tornou uma questão complicada em relação à qualidade laboratorial. Por quê? O que acontece todo mundo conhece o pré-analítico, mas os erros continuam acontecendo. E como são invisíveis ou imperceptíveis ou pequenos, acabam passando na análise laboratorial. Então, de fato, a fase pré-analítica é aquela que continua impactando, e todos os comitês, comissões, eventos, congressos se reúnem para falar da fase pré-analítica e, ainda assim, os estudos científicos mostram que muito mais que 70% dos erros laboratórios ocorrem na fase pré-analítica. Então, nós temos aqui, por exemplo, o nosso amigo Luciano, que trabalha na parte de qualidade, e ele vê que, mesmo fazendo treinamentos na fase pré-analítica, ainda há um desconhecimento ou então a não vontade de fazer o correto dentro do laboratório. Isso é um fator importante a ser discutido. Uma coisa que acontece muito, e a gente bate muito na tecla, coletar no mesmo acesso do soro, na hora que está correndo. Isso é correto ou é errado? É totalmente incorreto. A gente sabe que qualquer infusão, qualquer material que esteja sendo infundido no paciente, ele não pode ser colhido à amostra daquele lado.
Isso é fato. Porém, você imagina um hospital de porta aberta, onde tem profissionais em treinamento fazendo coleta, nem sempre vai ser percebido isso e o resultado vai ser liberado. Isso é um problema. O pré-analítico, eu costumo dizer que ele é invisível quase aos olhos daqueles que têm pouco treinamento. E o pré-analítico se tornou vítima do próprio sucesso, porque todo mundo conhece o pré-analítico, todo laboratório conhece o pré-analítico, mas ainda assim os erros continuam aumentando dentro do laboratório clínico. Obrigada, Patrick. Outro erro que costuma acontecer muito no laboratório, mas que não podemos aceitar jamais. Chegaram 10 amostras de urina, mergulhamos todas na fita juntas e fomos lendo uma por uma de forma lenta. Quem concorda? Eu de novo. Pré-analítico, né, está relacionado ao laudo. Então, a uroanálise é a área do laboratório que é muito negligenciada. Eu acho que a uroanálise e a parasitologia são bem negligenciados no laboratório. E o que marcou o início da medicina laboratorial no planeta foi o exame de urina, devido às técnicas que eram utilizadas de uma forma bem geral ainda, sem ter nenhuma atividade tecnológica, nem a fita de urina, etc. Quando se fala da fita de urina, que foi a tua colocação, essa fita era formada por bandas de química seca que, ao serem mergulhadas e retiradas, a bula é clara, Joyce, 1 segundo, mergulhar e tirar. As pessoas colocam a fita de urina nos tubos, depois do 20º tubo ele volta para ali a primeira. Exato. Então, existe um derretimento da banda química de cima, contaminando a banda de baixo. Então, o correto é mergulhar, tirar o excesso no papel toalha e fazer a leitura entre 60 segundos ou 120 segundos se for para leucócitos, esterilase leucocitária. Então, não se deve mergulhar, matar a fita afogada. Pelo contrário, o exame de urina ele é muito simples de fazer, mas ele dá tanto problema no laboratório que no último ano, 2025, foi liberada uma nova ABNT para o exame de urina para normatizar ainda mais não só a liberação, como a formatação do laudo, né, do EAS, Sim, que é o que a gente conhece. Verdade. E aí tem uma outra coisa que costuma muito acontecer que também não podemos aceitar nunca. Proteinúria, traços. Podemos liberar ausente. A proteína traço liberar ausente é um teorema matemático, né, que é o teorema de Chutágoras. Não existe isso. O que acontece se deu proteína, tem alguma coisa acontecendo. Sim. Aliás, da análise química toda da urina, a proteína ele tem um papel importante porque ele pode aparecer, por exemplo, num paciente com uma doença hematológica, que tem muita proteína no sangue, um mieloma múltiplo, por exemplo. O paciente pode ter uma nefropatia diabética, é tão comum o paciente ter nefropatia diabética e liberar proteína. O paciente pode ter uma lesão lá no glomérulo, lá no néfron. Então, tem várias situações que podem acontecer a presença de proteína. Então, tem que se lançar o que apareceu. E eu aproveito o gancho da tua questão e falo em relação ao cilindro, né? Sim. Não é porque tem cilindro que tem que ter proteína. Estudos mostram que cada cilindro são formados por mais de 200 proteínas diferentes. Sim. Então, é provável que apareça proteinúria com cilindrúria, mas eu posso ter independente do outro, e eu não preciso mexer no resultado. Eu acho que o grande problema do laboratório é justamente esse. As pessoas vêm de uma cultura em que ela dá um ajuste no resultado. E aí, isso impacta negativamente no paciente que está sendo avaliado. Mas aí dizem uma coisa. Tá na fita, mas não vira a lâmina. Sim, aí tem uma questão. Primeiro, claro, aí entra a questão da qualidade aqui, né? A qualidade da fita, óbvio. Se essa fita está íntegra ou se não cortaram a fita, que tem laboratório que faz isso, para economizar, né? Porque tem uma questão, se cortarem a fita no meio para fazer 200 de 100, isso já tem um problema. A lâmina da tesoura vai, além de diminuir a área de reação, vai contaminar a fita toda. E, principalmente, a forma de fazer o exame, que é mergulhar e tirar. Alguns serviços tem lá um leitor de fita reativa. Sim. Eu sempre mostro para os acadêmicos de biomedicina que, pessoal, isso é besteira, mergulhar a fita, colocar 5 fitas e apertar o botão para sair a notinha. Besteira não, porque na verdade o que é negativo a olho nu pode ser traços. Sim. Naquele leitor de reflectância, que é aquela tira reativa sendo lida, né, de uma forma semi-automatizada. Então, a fita reativa ela não vai bater sempre com o que está no microscópio. Uhum. Ainda tem um detalhe, se a lâmina for montada de forma incorreta, se eu não colocar lá o que manda a ABNT, que seria 20 microlitros do sedimento, com uma lamínula 22 por 22, e colocar no microscópio e fazer a leitura em objetiva de 10 depois de 40, e quantificar os elementos, já está tudo errado também. Tem gente que coloca um montão, dá uma batida na bancada, coloca a urina fica lá, bota a lamínula, fica surfando a lamínula, suja o microscópio. Onda. Aí o profissional fica chateado porque o microscópio colou a lâmina. Claro, pô, o problema está entre ele e o microscópio. Então, na verdade, isso acontece muito na uranálise. E, de novo, como é uma área negligenciada, as pessoas dão um pouco valor ao exame de urina. Mas o exame de urina, Joyce, a gente sabe disso todos aqui, fornece informações valiosíssimas para o
atendimento daquele paciente. Vai de uma nefrite, de uma pielonefrite, né, de uma glomerulonefrite, de um diabetes, e, enfim, infecções do trato urinário, litíase, hematura e daí por diante. Então, é um exame bastante rico que deveria e está começando a ser visto por outros olhos, principalmente após a liberação da ABNT 2025 para o exame de urina. Obrigada, Patrick. Falar em área negligenciada, não podia faltar o que mais acontece no laboratório e que ninguém gosta de falar. Encontrou cisto ou ovos suspeitos, mas no laudo não precisa reportar. Quem concorda? Oi, meu nome é Jéssica Lima, sou especialista em parasitologia, onde o esquecido importa, por isso o olhar faz toda a diferença. Olá, Jéssica. Oi, Joyce. Tudo bom? Tudo bom? Então, não concordo. A gente sabe que a área da parasitologia já é uma área muito negligenciada. Então, já é difícil chegar à amostra biológica de fezes no laboratório. Você ainda vai fazer essa lâmina e não vai liberar o que você está vendo? Então, assim, sim, tudo que você estiver vendo na lâmina de parasitologia, seja cisto, seja ovo ou o parasito adulto, você tem que colocar no laudo, óbvio. E aí, uma outra coisa que acontece muito, infelizmente. Não gosto de ler lâminas de parasitologia, então vamos liberar tudo negativo porque nunca deu problema. Gente, não. Meu Deus. A área já é negligenciada. Você ainda vai negligenciar esse material que custa isso aqui para chegar? Não. Óbvio, nunca façam isso. Então, assim, é importante, né, ressaltar que às vezes o diagnóstico pode ser num exame de fezes. As pessoas... já é difícil escolher, porque eu digo muito assim, é uma coisa tão universal, todo mundo defeca hoje em dia, né? Óbvio. A vida toda, desde que o mundo é mundo, e todo mundo faz. E por que você não vai avaliar? Por que você vai deixar passar um material que é normal? Só que não, existe aquele preconceito, aquele nojinho. Então, assim, as pessoas já não gostam de coletar, já não gostam de levar o exame por vergonha. Sim. Só o fato, às vezes, de levar o exame para o laboratório já gera uma vergonha para aquela pessoa. Sim. Então, assim, não, tem que fazer, gente. Mas entregar no pote de manteiga pode. Meu Deus. É outra questão também que é absurda e às vezes também dá recusa, né, de entrega de material. Temos potes apropriados para coleta de fezes. Sim. Então, assim, a gente não aceita em pote de manteiga, em pote de maionese, em pote de sorvete, jamais. Em sacola. Em sacola plástica. Não, gente, pote de fezes e ponto. Mas aí é que tá a questão, né? Tem paciente e pessoas da área da saúde que acham o seguinte, infelizmente, não tenho dor de barriga, não como muito doce, para que fazer exame de fezes? Bom, aí a gente tem outro erro, né? Porque as pessoas, elas associam muito a diarreia com a questão de parasito. Só que não necessariamente. Não é porque você, eu tô tendo diarreia, eu tô com parasito, até porque diarreia é um sintoma muito inespecífico. Então, assim, se as minhas fezes, elas estão moldadas, sim, eu posso achar, sim, um parasito ali. Então, acho que em relação à parasitologia, a clínica em si pode ser um pouco inespecífica. Por isso que é importante olhar. Por isso que eu falo, o olhar faz a diferença. Então, por isso que é importante olhar o microscópio. Sim. Olhar a diferença. Tá. O olhar faz a diferença. Faz a diferença. Mas eu nunca vi nada demais no que eu olho. A objetiva conta? Sim. Então, conta. Geralmente a de 40 é melhor. E às vezes também é muito... Por ser muito negligenciado, então o que eu reparo muito? A gente dá aula teórica. Quando chega na aula prática, ninguém quer levar uma amostra. Então já começa daí. Se eu não tenho amostra, como é que eu vou treinar aquele aluno? Então, assim, a parasitologia é muito treinamento do olho. Porque as fezes é uma amostra biológica que é muito suja. Sim. A lâmina em si. Então, você vai olhar ali, você vai olhar muitos detritos. Então, você vai olhar coisas que não são parasitos. Então, se eu não treinar o olhar, realmente eu não vou saber identificar o que eu estou vendo. Então, é importante treinar esse olhar.
E se a gente já tem a questão da negligência, é difícil chegar nessa parte de ter a amostra para ter o treinamento desse olhar mais crítico numa lâmina de fezes. Mas não seria melhor termos uma automação ao invés de ficar lendo? Não, seria ótimo, né? Esse é o sonho de todos os mundos, é a automação. Mas, infelizmente, a gente sabe que vai demorar um pouco para chegar a esse sonho. Jéssica, obrigada. Obrigada. Uma coisa que acontece muito no dia a dia, que não podemos aceitar, mas que infelizmente acontece muito. Passar a amostra de paciente como se fosse controle interno dá o mesmo resultado. Não. Meu nome é Luciano, farmacêutico de formação, especialista em controle de qualidade. Qualidade não é custo, é investimento e não abro mão disso. Não. E aí, Luciano? Bom dia a todos, bom dia, Joyce. Bom dia. A literatura é clara e a gente pode sim utilizar amostras de pacientes, mas para a gente fazer uma reprodutibilidade ou até um controle alternativo na falta iminente do controle comercial. Mas não é ad eterno que vai substituir. E eu fico muito feliz, após essa atualização da RDC, né, em menos de 2 anos, Sim. A 786 passou para 978, justamente por um problema gravíssimo que tivemos aonde? Aqui no Rio de Janeiro, né, no laboratório Isalene, questão dos órgãos contaminados com HIV. E hoje você pega aquela RDC, quando eu peguei a 978 e vi a importância que deram para o controle de qualidade, trouxeram a questão ali da obrigatoriedade. Qual o nosso problema hoje na nossa legislação? É a questão do recomenda-se, né? A gente fala um monte de questões ali, tal, mas a gente recomenda que seja feito isso. Mas recomendar é obrigar? Não é obrigar a recomendar. Então, eu gostei muito, porque o controle de qualidade, analítico principalmente, ele foi levado a sério, é obrigatório, você tem que fazer, você tem que passar controle em todos os seus equipamentos, tem que passar todas as suas corridas, você não pode passar hoje, daqui a 2 semanas eu vou passar, porque foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Então, Joyce, a sua pergunta está respondida da seguinte forma: eu posso utilizar? Sim, como reprodutibilidade, até mesmo para corroborar ali se tiver alguma degradação naquele período ali que a corrida do controle não passou, ou num ponto eminente que eu não tenho aquele nível de controle por falta ali, por ruptura que acontece no mercado, e eu trabalhar como alternativo. Ad eterno não. Sim. E aí acontece uma outra coisa. Eu sempre fiz assim, nunca deu problema. Esse é o problema. Eu costumo dizer que quando a gente pula o processo, Sim. Qualquer processo, você vai pular, vai dar problema. Não deu problema no seu plantão, mas vai dar problema no plantão do coleguinha. Sim. Você fez uma maquiagem ali, eu costumo que é maquiar, né? Eu vou trazer uma questão aqui, né? Como a gente está aqui pegando para a questão do controle de qualidade analítico. Uma coisa assim que acontece muito. Controle, tá dentro do 2 desvios, para mais ou para menos, pode liberar. Ou então o que acontece? Caraca, não entrou. Vou fazer uma mandiga aqui, tal, botar aqui no bolso, esquentar mais um pouquinho, tal. Pá, entrou. Mas ele voltou para a performance que ele vinha antes. Não, ele entrou só para sair daquele desvio que ele infringiu, para descer um pouquinho. Graças a Deus, vou passar o controle bem. O meu controle entrou, mas não entrou. Eu costumo dizer, principalmente o controle de qualidade analítico, o controle de qualidade analítico ele não tem que ser visto como uma corrida. Ele tem que ser visto todo. Você tem que olhar o gráfico, tem que olhar os valores, olhar ele como um todo. O contexto do controle de qualidade tem que ser visto como um todo, não só simplesmente como uma corrida. Sim. Então, quando você passa a entender essa questão, você entende que o controle de qualidade, ele não vai ser um custo. Ele vai ser um investimento que você faz que vai reduzir tempo, vai melhorar a qualidade da sua entrega e vai reduzir o quê? O custo. Hoje, o que é feito no laboratório? É redução o quê? A todo momento, a gente está fazendo o quê? Tentando o quê? Reduzir custo sem perder o quê? A qualidade. Olha a qualidade aí.
gestão da qualidade, né? Já gestão da qualidade aqui. Só dois problemáticos, né? Qualidade Só arruma... chega para brigar. Só chega para brigar e só inventa coisa nova. Para que isso? Para que isso? Verdade. Não tem que fazer isso. Para que isso? Então é isso. Eu acho que a qualidade, ela tem que estar cada dia mais sendo levado mais a sério. O pessoal está vendo que sem qualidade você não tem como sustentar um processo seguro e de excelência. Não dá. Sem qualidade não dá. E é isso. Luciano, rapidinho. Vamos lá. A fase principal é fazer a diluição do controle de forma adequada. Mas eu diluí e guardei no potinho principal para depois fazer a diluição correta no Impendoff. E aí? Tá errado. Pelo amor de Deus. Controle de qualidade. Você, rapidinho, controle de qualidade. Faz o controle de qualidade, faz o processo do início ao fim e ponto. Não deixa parado, não vai fazer outra coisa. Termina, senão vai dar problema. Obrigada, Luciano. Obrigado a vocês. Tchau. Outro assunto que é muito importante a gente debater aqui, mas que acontece muito e muitos não gostam desse setor. Não sei por quê, mas a gente vai falar aqui o seguinte: deixar a placa de cultura aberta na bancada não é descuido, é comum. Quem concorda? Janaína Rodrigues, sou especialista em microbiologia e se a vigilância falhar, as bactérias resistem. Portanto, é preciso ter vigilância. Olá, Janaína. Olá a todos, bom dia, obrigada pelo convite. Deixar a placa de cultura aberta na bancada, não pode deixar a placa de cultura aberta na bancada. É um meio sensível, nós entendemos. Sim. Alguns meios de cultura exigem, inclusive, um armazenamento, mesmo quando a gente está trabalhando com ele, né? Que não são, no caso, os meios cromogênicos, que tem uma questão enzimática ali para você ter o crescimento bacteriano. Então, a gente não pode, nem com a luz, né, deixar muito tempo exposto. Sim. E vai ter contaminação. Com certeza. E esses outros meios, né, desculpa, esses outros meios abertos que não sejam cromogênico, mesmo assim vai ter contaminação. E aí depois não vai saber se é o crescimento do paciente ou da contaminação do meio. Uma outra coisa que costuma muito acontecer: coletamos muita hemocultura na rotina lá do hospital, o nosso Bactec já está cheio, então podemos guardar, armazenar ele na geladeira. Não, pelo amor de Deus. Hemocultura e geladeira não combinam. São opostos, não façam isso, né? Você compromete todo o exame do resultado da hemocultura, e isso levando a sérias complicações para o paciente. Sim, mas aí também tem uma outra situação que infelizmente tem acontecido muito. Não preciso entender do contexto e nem saber como ele se processa por si só, porque hoje a microbiologia está automatizada. Não, também. Gente, foi um dos setores que teve, né, um grande avanço em relação à automação. Né? Isso ajudou muito, contribuiu para resultados rápidos, que na verdade na microbiologia, assim como a micologia, né, que a Micaele falou, demora, às vezes, algum micro-organismo demora de crescimento. Então a gente teve tanto automação quanto testes rápidos que liberam o resultado de forma mais rápida, mas o contexto crítico vai ser sempre do profissional. Isso na hematologia, né, que também utiliza aparelhos automatizados em outros setores, bioquímica, mas o valor do exame está no contexto do profissional, que também concorda, alguém falou sobre atualização, né, constante, treinamento desse profissional para realizar esse exame. Então, não é só colocar no aparelho automatizado e pronto, saiu o resultado. Não! Verdade. E aí, uma coisa que infelizmente acontece muito, que mesmo após os treinamentos, se insistem ali, acontecer sempre. É o quê? Chegou uma amostra única para a urina, a EAS e cultura. Mas vamos fazer primeiro o EAS, porque a gente agiliza nosso setor aqui para depois a gente pensar na microbiologia. Gente, microbiologia, como fala, né, é o estudo de micro-organismo, né? Então, qualquer coisa interfere no resultado e contamina. Sim. Então, se você utilizar essa amostra na urinocultura, que você vai colocar uma fita de EAS, você vai manipular esse material, ele vai contaminar. E aí ele vai depois para a microbiologia, vai ser semeado numa placa de cultura. E aí ele vai crescer a contaminação também. E você não pode. Todo material, líquor, né, também, todo material que é manipulado por vários outros setores, precisam passar primeiro
na microbiologia. A microbiologia também ela tem um fluxo laminar, onde você vai alicotar esse exame para os outros setores, ou vai utilizar primeiro, né? No caso da urina, a gente utiliza primeiro e depois passa para o setor de EAS. Mas outros exames, outros materiais como líquor, líquido pleural, que tem análise de hematologia, né? Setor de líquor, bioquímica, a gente faz essa separação dentro de um fluxo laminar com tudo estéreo para que a gente possa distribuir para os outros setores. E a gente também usou o material estéreo. E aí tem uma outra situação. Comecei minha rotina de trabalho, não preciso fazer a higienização da minha capela. Por que é besteira? E aí? Também não. A capela precisa, né? Aí vem toda a qualidade inserida no processo, né? De avaliação dos resultados, né? Todos os nossos equipamentos necessitam de alguns cuidados. E a capela, a gente precisa higienizar, né? Depois a gente liga a lâmpada UV. E quando a gente começa a trabalhar, depois disso tudo, a gente sabe que o ambiente está totalmente estéril para que não contamine nada que a gente vai utilizar e depois crie dúvidas, né, em relação a esse resultado, né? Que foi... Porque, gente, micro-organismo, apesar de ser invisível, eles existem. E muito. E muitos. E tá aqui, né? Entre nós aqui, conversando. Janaína, obrigada. Obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade. Outro assunto que muitos não gostam de mencionar, mas que precisa ser falado, é só do líquidos. Para que fazer e para que o médico pede? Que absurdo, né? Então vamos fazer o seguinte, chegou no meu plantão? Não gosto de fazer, vou deixar para o próximo. Vamos defendê-lo. Olá, pessoal. Eu me chamo Laila Luiz Barbosa, sou especialista em hematologia e licorologia. Na citologia do líquor, não aceito opinião. Uma única célula já tem correlação. São pequenos volumes e grandes diagnósticos. Olá, Laila. Oi, pessoal, tudo bem? Eu ouço muito isso. A gente tem um histórico aí de distanciamento desse líquido, que é o líquido cefalorraquidiano, né, vulgarmente conhecido como líquor, e que muita gente tem medo. Ele é considerado vilão no laboratório. Então, a gente vai aproveitar para dizer, você de casa que está nos assistindo, que seja também um licolover, porque o líquor salva vidas. Exato. Então, dos mesmos criadores de Teorema de Chutágoras, nós temos o pulócito também. Então, muita gente não quer analisar o líquor porque acha que eu só sei reconhecer leucócito. Se não é leucócito, eu pulo e eu vou fazer as minhas coisas. E não é por aí. A gente sabe que existem técnicas já consolidadas no mercado hoje, então para a gente analisar a líquor, a gente tem que levar em consideração os efeitos dolorosos dos pacientes, porque a punção tem alta complexidade. Eu já vi muito professor, inclusive, dizer, faz essa lâmina com o meu próprio sangue, mas nunca ouvi ninguém dizer, faz com o meu próprio líquor. É verdade. Então, a gente tem que levar em consideração a alta complexidade de coleta. E também a gente não pode negligenciar todo o trâmite até chegar na lâmina, porque a citologia de líquor, ela não aceita opinião. Uma única célula já tem correlação. Mas aí a gente tem uma outra questão que acontece muito, e eu tenho certeza que você vai gostar de defender isso que eu vou falar. Mas eu passo na automação e nunca deu problema. Líquor não tem nada a ver com coisa mental. É um problema, né? Porque muitos laboratórios, inclusive eu estava falando com os nossos mestres aqui da qualidade, muitos laboratórios trabalham com essa análise, trabalham com a análise do líquor, tem no seu escopo, né, valores para análise de líquor, mas ninguém sabe como está sendo feito. Não tem um controle interno, um controle externo para esse material clínico. Então, a gente sabe que passar na automação é algo perigoso. Inclusive, é quando o profissional mais se expõe. Porque você dizer que tem 100% de mononuclear, você não está dizendo nada. Entendeu? 90% de polimorfonuclear. Mas quem são eles? Eosinófilos, neutrófilos, basófilos? Quem são eles? Isso faz toda a diferença. Se o médico julgar que são 90% de neutrófilos, tem uma correlação clínica. Mas se ele julgar que são eosinófilos, que também é um polimorfonuclear, tem outra correlação, né? Com neurocisticercose, entre outros. Então, a gente não pode negligenciar a visualização da lâmina. É como dizer que há poiquilocitose no hemograma sem dizer qual é o poiquilócito. Você não está dizendo nada. Então, no líquor é a mesma coisa. Passou na automação, tantos por cento de mononuclear e tantos por cento de poli, mas quem são essas células? A gente precisa documentar o tipo celular e não somente passar na automação para agilizar a minha rotina.
o meu problema. Passou na automação e liberou para o médico. Não está dizendo nada, é um laudo que não é clinicamente útil. Aí muitos dizem o seguinte, né? Posso pipetar o sobrenadante do LCR depois de centrifugar para análise de citologia. É isso. Como a nossa colega aqui falou também, o líquor tem que passar primeiro pela micro e depois ser distribuído para os outros setores. Na verdade, o ideal para o líquor seria um setor de licorologia laboratorial, que vai muito além das meningites, que não é só citologia, não é só bioquímica. A gente usa a correlação clínica porque tem um aspecto multidisciplinar, então a gente leva em consideração os exames de imagem, tomografia, né, ressonância. Mas daí você pegar a amostra, como é que é o sobrenadante da bioquímica e trabalhar na citologia, já é difícil, porque o volume vem escasso. Às vezes o médico quer pesquisa de células neoplásicas e ele manda menos que 1 ml para eu fazer essa pesquisa. Como? Não tem nada. E aí ele defende, mas eu coletei 10 ml. Mas o que chegou no meu setor, depois de ter passado por todo mundo, micro, bioquímica, imagina, imuno, chegou na citologia menos de 1 ml. Então não tem como concentrar essas células de maneira certa. E muitos colegas também rodam na centrífuga comum, achando que ela fará milagre. Tem que ser na citocentrífuga para a gente concentrar esse tipo celular para poder visualizar. E pegando um gancho do que você falou de saúde mental, tem tudo a ver com líquor. Saúde mental e saúde neurológica caminham juntas. Alguns artigos recentes já comprovam, né, já elucidam que uma depressão maltratada propicia o aumento de demências. Né? E a análise do líquor vai poder fazer a exclusão, a diferenciação e apontar um diagnóstico se sim ou se não, como a proteína tal, a beta-amiloide. Então, saúde mental tem tudo a ver com saúde neurológica. Laila, obrigada. Um assunto que muitos falam, mas deixa sempre para depois, achando que é menos importante. Ordem do tubo não vai trazer problema nenhum. Olá, Amanda. Eu sou Amanda Ribeiro, eu sou farmacêutica e eu trabalho com gestão da qualidade. E quando você estiver numa coleta, assim que o sangue começar a fluir, o garrote deve sair, porque isso pode gerar muitos erros se você não seguir. Bom dia, Joyce. Tudo bom? Bom dia. A ordem do tubo importa sim. Eu costumo dizer que quando nós vamos entregar um laudo para um paciente, esse laudo ele tem que ser entregue com qualidade. Então, para que isso aconteça, para que aquele exame seja confiável, tem todo um processo por trás. E isso acontece, né, bem antes mesmo ali da análise em si. Acontece lá na fase pré-analítica, como o professor Patrick também falou. E durante a coleta, que é uma das fases muito importantes para o resultado com qualidade, a gente deve dar ali a atenção especial, como, por exemplo, a ordem correta da sequência do tubo. Se eu coletar primeiro um tubo que não tenha o anticoagulante, isso vai gerar um resultado. A gente sabe, né, que o tubo ideal ali para ser o primeiro a ser colhido é o tubo de citrato de sódio. Por quê? Porque ali no tubo de citrato de sódio, a gente quer fazer o quê? Quer ver os fatores da coagulação. Sim. E se a gente deixar ele para depois, a cascata de coagulação já está acontecendo. Ainda que rapidamente, mas ela já está acontecendo. E isso pode, sim, interferir ali naquele resultado. E garrotear sempre podemos deixar até o final. Afinal de contas, a veia é de acesso difícil. Não. O garrote, ele não pode ultrapassar de 1 minuto. Mas é a frase que eu costumo dizer: sangue fluiu, garrote saiu. Muitas pessoas não entendem o porquê, mas se aquele garrote permanecer por mais de 1 minuto ali, por exemplo, isso vai gerar uma hemoconcentração e uma hemólise. E como vocês já falaram anteriormente, hemólise é um fator de exclusão da amostra. Sangue hemolizado a gente nem tenta passar, a gente já exclui de cara. E aí tem um outro problema. A veia não apareceu, mas é só dar um tapinha. Acontece isso muito comigo. Às vezes o paciente não tem essa informação, então eu não o culpo. Ele já chega esticando o braço e ele mesmo batendo.
Aí eu tenho que falar, não faz isso não, senhor, espera um pouquinho. Por quê? Porque aquele famoso tapinha, ele não vai fazer a veia pular, não é isso. Ele pode gerar o quê? Uma hemólise também. E, mais uma vez, a amostra hemolizada é a amostra descartada. Sim. E aí tem uma outra questão. Tenho acesso ruim, vou beber bastante água para poder hidratar. E eu tenho certeza que eu vou chegar lá com uma veia de treinador. Isso nem sempre acontece. É engraçado você falar isso da água, né? Uma questão aqui que eu vou levantar também, é que os pacientes eles pensam que quando é jejum, nem bebe água. Exato. E eu costumo dizer, não, a água ela não tira o jejum. Então, é bom o paciente beber água para ele se hidratar, mas também não é um milagre que vai fazer aquela veia ficar ali bem visível. E aí eu posso coletar arterial, não tem problema, afinal eu sou técnico de laboratório. Não pode. É vedado ao técnico de laboratório a coleta arterial. Então, a gente deixa isso para o profissional ali, para o médico, para o fisioterapeuta. Vamos ficar ali com a nossa responsabilidade da coleta venosa. Coleta arterial, jamais. Obrigada, Amanda. Obrigada a você. Outro assunto muito importante a ser falado e de muita importância, o pós-analítico. Para mim, é muito tranquilo. Não precisa ficar mesmo reportando nada no laudo. Então, vamos liberar ele tudo da forma mais fácil. E quem vai discutir comigo esse assunto, quem será? Olá. Olá, eu sou Valdemir Miranda, sou mestre em Medicina Laboratorial e Tecnologia Forense. E resultado rápido muda tudo. É importante a gente frisar que resultados com eficiência e qualidade conseguem um diagnóstico rápido e um tratamento eficaz. Mas tudo bem? Tudo bom. Como é que está? Tudo bem. Bom, esse assunto é extremamente polêmico. Tanto quanto a parte pré-analítica, o professor Patrick, os colegas aqui comentaram, a parte analítica, como foi bem aqui mencionada, o pós-analítico às vezes é passado para trás. Sim. Né? Literalmente, mas ele tem uma grande importância. Na verdade, existe uma interação entre todos os fatores. E quando a gente tem um resultado rápido, nós temos eficácia. Faz diferença em tudo. E é a grande realidade. Se nós tivermos uma correlação adequada do pré-analítico, do analítico e do pós-analítico, nós teremos um resultado com qualidade, com eficiência, eficácia, que o médico terá uma garantia, uma credibilidade em relação ao processo. Esse é o grande passo. Eu falo muito bem em aula, em todos os processos, porque quando você fala de pós-analítico, não é só você carimbar, assinar e entregar o papel para o paciente. Na verdade, você tem que criar um laço com o cliente, que é, na verdade, um profissional de saúde, que vai ter acesso a esse resultado. Mas, Valdemir, acontece uma outra coisa, né? Valor de referência, é só se basear para ele. Se eu reportar o que eu vi ou o que eu preciso, o médico não vai saber me interpretar mesmo? Hoje nós temos uma geração bem complicada, pessoal, que é a geração internet. Acha que tudo está na internet, eu posso pegar por ali e virar um novo analista clínico. Exato. Não é bem assim. Existe uma série de conceitos que vão estar correlacionados. Os valores de referência, como o próprio nome já diz, são referências. Assim como a gente pode falar da pressão arterial. Nem todo mundo aqui vai ter a pressão 120 por 80, o famoso dose por 8. Não é? Então, a referência é apenas um critério para nos balizar. É preciso ter um profissional de saúde que vai, de fato, correlacionar os fatores fisiológicos daquela pessoa com os resultados que estão em mãos. Eu, por exemplo, eu acompanho um grupo de fisiculturistas. Então, é muito comum você pegar lá um CK acima de 4.000 dentro de uma atividade de overtraining. Então, é importante você ver que foge dos parâmetros normais de um resultado bioquímico laboratorial. E aí eu tenho outro problema. Analista com pressa de liberar o resultado porque já vai dar às 19 horas e a gente quer ir embora, né? Então, tá lá fazendo um teste rápido. A lista nem apareceu, mas com certeza é negativo. Olha, é outro fator também limitante, né? Vamos lá. Quando a gente fala de teste rápido, a pessoa perde um pouco a credibilidade, achando que é um exame fácil e de simples execução. Né? E apenas se subestima. Ele subestima a análise. E não pode ser assim. Na verdade, o exame laboratorial por imunocromatografia, ele precisa ser balizado dentro dos protocolos de qualidade,
abordando o intervalo adequado e correlacionar com a parte pré-analítica. Saber se aquele paciente tem um histórico familiar, se existe algum histórico relacionado a uma infecção, para que você possa ali dar total análise e pós-análise daquele resultado. Mas aí, eu não preciso saber da clínica do paciente. Afinal de contas, dá trabalho entrar no sistema para poder olhar qual é a clínica do paciente. Vamos só liberar. Isso cai nas costas de quem? Do responsável técnico, do RT. Isso aí. Então, o RT vai ter que se justificar nesse processo. Não. A responsabilidade do laboratório parte desde a coleta, desde o profissional que está lá dentro, desde a pré-análise, né, na verdade, que é o profissional médico solicitar o exame, o profissional das ciências da saúde, ter acesso a esse pedido, ter a análise com controle de qualidade e ter um profissional pós-analítico com conhecimento global que possa interoperabilizar e fazer a comunicação adequada com o profissional. Mas, afinal de contas, é só liberar um laudo. Não é só liberar um laudo. Essa é a grande questão. O exame laboratorial, ele muitas das vezes é epifenômico. Então, posso ter uma análise fecal, uma consistência de amostra fecal íntegra, porém presente de ovos, com presença de cistos. Eu posso ter uma análise de um líquor, de um paciente com síndrome de Loeffler, que tem lá uma hiperosinofilia, mas ao mesmo tempo não apresenta os sintomas imediatos sobre aquele fato. Então, o laboratório às vezes está à frente dos quadros sintomáticos e é preciso o profissional pós-analítico ter conhecimento de causa para conseguir ter a habilidade de assinar e argumentar com o médico sobre aquele laudo que ele libera. Obrigada. De nada. Para encerrar, vamos pedir os nossos profissionais para dar uma dica de ouro para você que não entende de laboratório e não sabe como faz os exames laboratoriais e que ChatGPT não é a solução. Então, vou convidar os meus colegas para trazer essa dica a vocês. Pessoal, exame laboratorial vai dizer o que vocês têm, né? Vai fazer o diagnóstico e a contribuir com o médico para dizer o que vocês têm. Precisa seguir as instruções necessárias no pedido que o médico fez, daquele exame. Janaína, obrigada pela sua participação. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Joyce. Muito obrigada. Gente, só trazendo para cá que fungo ele existe e precisa ser respeitado. Um tratamento bom traz um diagnóstico eficaz. Então, a gente precisa que tudo esteja bem conversado. Desde você fazer um bom diagnóstico para o profissional e você seguir o tratamento. Porque o fungo, ele tá ali e ele não dá só em unha. Obrigada, Micaela. Muito obrigada por ter topado vir até aqui e participar conosco. Eu que agradeço. Para você que nos assiste, deixar uma dica de ouro sobre qualidade. Busque pela internet laboratórios que tenham certificações, acreditações, porque isso corrobora e garante a qualidade da entrega do resultado. Fica essa dica, a dica de ouro. Obrigada, Luciano. Grata por ter topado participar conosco de mais um episódio do Pod Capacita. Obrigado a você, Joyce. Estaremos sempre à disposição para disseminar a qualidade laboratorial. Afinal de contas, gestão de qualidade é essencial e obrigatória. Não se sustenta o resultado de qualidade sem qualidade. Isso aí. Obrigado. Bem, pessoal, a dica de ouro que eu dou hoje para vocês é bem simples. Resultado laboratorial é sério. Não pode ser analisado em ChatGPT, não pode ser apenas na inteligência artificial. Existe a necessidade de um profissional especializado para avaliar esses resultados. Tudo bem? É a grande dica que eu dou. Então, não caiam na besteira de ler o seu resultado e tentar interpretar sem conseguir coordenar todas as informações. O resultado não é diagnóstico direto, e sim um conhecimento para todo o diagnóstico de um modo geral. Valdemir, obrigada. Grata por ter topado participar conosco. Eu que agradeço, viu, Joyce? Até a próxima. Até a próxima. Para você que está nos assistindo, entenda uma coisa, todo hemograma é completo, tá? E ele vai servir como base para grande parte das decisões médicas. Então faça. Está sentindo alguma coisa, está se sentindo mal?
faça. Mas não se esqueça de levar o seu hemograma para que um profissional capacitado faça a interpretação. Não tente interpretar pelo ChatGPT nem pelo Google, porque eles vão dizer que você está morrendo. Obrigada, Luan. Muito obrigada por ter aceitado participar de mais um episódio. Olá, pessoal. A dica de ouro que eu tenho para vocês é que toda vez que você fizer um exame de sangue, um exame de urina, lembre-se que você tem um papel importante para que esse exame dê certo. Informação não é conhecimento e todos nós temos acesso à informação. Passe a entender dos exames, a conversar com seu médico, profissional de saúde e aí sim, tudo aquilo que nós falamos aqui vai fazer sentido para você. Um abraço. Patrick, obrigada por fazer parte do Pod Capacita, porque afinal você está em quase todos. Obrigado e até a próxima. Oi, gente. Então, a minha dica de ouro é: não tome antiparasitário sem fazer exame de fezes. Porque para que tomar um medicamento se você não sabe o que você tem? Então, fica aí a minha dica. Façam exame de fezes. Jéssica, obrigada. Muito obrigada e grata por ter topado vir participar. Obrigada a você. Então, gente, a minha dica de ouro é para aqueles que querem entrar nesse meio, tá? Antes de você decidir estudar sobre isso, aprender sobre isso, é muito importante que você construa uma base, que você tenha uma base forte, tá? Porque entrar nessa área, eu estou aqui com profissionais excelentes, com pessoas maravilhosas, com pessoas, inclusive, que eu admiro profissionalmente. E eu sei que são pessoas que estudaram bastante, e são pessoas que possuem bases muito fortes. Então, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: estudem o básico, aprendam o básico. Tá? Não adianta ir atrás de um blasto se você não sabe o que é um neutrófilo. Então, isso aqui é para todo mundo que quer entrar na área. Tá? Vocês serão muito bem-vindos, tem espaço para todo mundo e pode ter certeza que tem profissionais maravilhosos que vão estar dispostos a ajudar vocês na caminhada de vocês. Dani, obrigada por ter topado. Eu que agradeço demais. Obrigado, Jé. Eu agradeço. Para você que nos acompanha, eu queria trazer um pouquinho da valorização da área das análises clínicas. Todos nós aqui devemos um pouquinho do que somos e do que temos as análises clínicas. Então, eu queria trazer ética e humanização, porque atrás de cada frasquinho, de cada tubinho, existe o amor da vida de alguém. E a inteligência artificial ainda não conseguiu substituir o nosso olhar humanizado quando a gente está fazendo seu exame. Verdade. Laila, obrigada. Vamos ensinar todo mundo a ser um licor lover. Licor lover, porque o licor não é mais um vilão e ele salva vidas. Obrigada por ter topado e aceitado estar aqui conosco. E para você que está nos assistindo, vou deixar uma dica. Quando você for colher o seu exame, for um dia de coleta, procure saber se é necessário o jejum, se aquela urina que você está levando precisa ser levada no gelo ou não. Então, antes de ir, procure um profissional do laboratório e pergunte a ele como que você deve proceder. Se você pode fazer exercício físico antes daquele exame ou não. Se você precisa de jejum ou não. Então, vá ao laboratório e tire suas dúvidas com o profissional do laboratório, que é quem entende do exame laboratorial. Amanda, obrigada. Muito grata por ter aceitado. E a gente vai fazer outro no congresso. Eu que te agradeço, ao Joyce. vivo. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por ter acompanhado. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a cada um de vocês aqui que toparam estar aqui conosco para poder estar passando essa informação de grande importância e relevância para todos vocês. E se vocês quiserem mais, podem comentar que a gente vai fazer para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.